Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Matheus Lopes, sou professor e desenvolvedor AppSheet aqui na SkillKey e essa é a aula 3 do nosso curso AppSheet Basics que a gente está postando aqui no YouTube, onde a gente vai ensinar vocês como utilizar os sistemas da AppSheet para criar os seus próprios aplicativos sem precisar programar. Nas últimas aulas a gente ensinou para vocês como criar um banco de dados e conectar ele à AppSheet para você ter o seu primeiro aplicativo, como fazer as primeiras configurações para o seu sistema entender como funcionam os dados que você está trazendo para dentro dele. E agora você já tem um aplicativo pronto, já tem um aplicativo criado, porém ele ainda está um pouquinho feio. E a gente vai tratar de ajustar isso dentro dessa aula. A gente vai começar a melhorar um pouco a visualização desse seu sistema, visando ter uma melhor experiência para o usuário. Então a gente vai começar a deixar ele um pouco mais colorido, digamos, e aí você pode utilizar as cores da sua própria empresa, do seu logo, coisas do tipo, para que o aplicativo ele fique com uma cara um pouco melhor e não fique só aquele preto e branco bem padrão. Só antes de começar a aula, eu queria pedir para vocês, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você está gostando do que a gente está postando aqui, e se você quiser ser notificado sempre que sair uma nova aula, clica no sininho que a gente vai notificar vocês sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Então, vamos para a aula. Bom, pessoal, então, pegando o nosso sistema, desde que a gente fez ali tudo da aula 1 e da aula 2, a gente vai estar com essa tela aqui sendo apresentada. Então, a gente tem aqui a parte ali onde a gente já editou as nossas colunas, que foi o que a gente fez na aula 2, e a gente tem essa telinha aqui, que é um preview, né? É tipo o início que a gente tem de como seria esse sistema se a gente abrisse, por exemplo, no dispositivo mobile, num tablet. E se você clica em desktop, desculpa, ele também mostra para você como funcionaria esse sistema se você estivesse utilizando ali no computador em outra aba, tá? Então, você pode ver uma coisa aqui que já fica bem clara, que esse sistema ele está muito preto e branco. As poucas cores que a gente tem ou são das imagens que a gente inseriu, ou é esse azul bem padrão que ele acaba deixando aqui da cor da AppSheet, mas a gente pode estar alterando todas essas telas para que elas fiquem um pouco melhor, tanto no dispositivo móvel quanto no dispositivo desktop. E aí, lembrando, todo ajuste que você faz na AppSheet, ele já vai estar funcionando para os 3 dispositivos. Você tem uma maneira de fazer uma configuração apenas para um deles. Por exemplo, se você quer configurar de uma maneira para o celular, de outra maneira para o tablet, você pode, mas é uma maneira um pouco mais complexa, então a gente não vai tratar disso aqui. A gente vai mexer na visualização do nosso sistema de forma que ele fique semelhante em todos os tipos de dispositivos, tá? E o nosso foco vai ser o dispositivo como se fosse para celular, que eu acredito que hoje é onde as pessoas mais vão estar utilizando esse tipo de sistema que a gente cria, tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa para estar fazendo aqui os nossos ajustes? Eu vou começar criando as telas, tá? A gente já tem uma tela de estante aqui, mas a gente não tem uma tela de produto, nem no nosso menu superior esquerdo aqui. Então, para isso, a gente vai criar uma tela nova. E aí, para criar uma tela nova é bem simples. A gente vai vir aqui no canto, nesse celularzinho, e vai clicar em Views. E aí a gente vai ter essa tela aqui sendo apresentada. O que a gente vai fazer aqui dentro? Nessa parte de navegação primária, tá? Que são essas telas que estão aparecendo aqui na tela principal e não no menu lateral, né? Essa é a navegação primária. A gente vai nesse maisinho que tem aqui do lado. A gente clica para adicionar uma nova visualização. Ele até dá algumas sugestões aqui que você pode estar criando, mas como a sugestão ela pode alterar um pouco entre os sistemas que eu estou criando e o sistema que você está criando, se você estiver fazendo ele um pouco diferente, eu vou clicar aqui para criar uma nova visualização. E aí eu crio eu mesmo manualmente. Então, ó, ele criou uma nova tela aqui chamada nova visualização, New View. A gente pode alterar aqui agora, vou mudar o nome dela para produtos. Então, qual tabela que ela vai estar trazendo os dados, né? Sobre quais dados que eu vou estar mostrando aqui. No caso, eu vou usar a tabela produto. Então, eu seleciono ela. E aí você vê que ela até já está mostrando os dados que eu tenho aqui, o arroz, o feijão e o café cadastrado, mas está bem feio. Isso porque a gente tem diversos tipos de visualização. E aí você pode ver isso através do View Type aqui. A gente tem esses tipos de visualização que a gente pode estar trabalhando aqui dentro do AppSheet. E você pode fazer diversas configurações dentro de cada um deles. O que eu costumo fazer é quando eu estou tratando de produto, e no caso, o produto, o mais importante dele é o nome e a foto, eu costumo deixar ou como galeria, tá? E aí eu seleciono aqui, eu acho que essa é a melhor visualização, ou então eu deixo como deck, porque no deck você pode configurar para ficar tanto a foto, quanto o nome do produto, quanto outras informações. Por exemplo, esse aqui está mostrando na descrição. Se você tivesse o preço ali sendo apresentado, você poderia botar o preço
Você poderia botar a quantidade que tem dele em estoque, mas como aqui é o cadastro dos meus produtos, como se fosse um catálogo, eu vou deixar aqui como galeria, tá? Então, seleciono aqui Gallery, vou deixar dessa forma, e aí vamos fazer alguns ajustes aqui. Na posição, eu vou deixar ele como Next, porque daí é sempre a visualização que vai ficar para a esquerda, tá? Então, essa lista que a gente tem aqui de posições, basicamente funciona assim. Da esquerda para a direita até esse last, é onde ele fica aqui nessa barra na parte de baixo. Se você selecionar menu, ele deixa de ser uma navegação primária e vai para a navegação de menu, ele vai aparecer aqui em cima. E as visualizações referenciadas, elas não podem ser clicadas assim e você entrar de uma maneira direta. Você teria que criar uma forma de você selecionar e adentrar aquela visualização. E só um recadinho, pessoal, se você está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, na descrição desse vídeo a gente vai deixar um link de um e-book exclusivo para vocês e é totalmente gratuito, que explica um pouco mais sobre como utilizar a AppSheet e como criar um aplicativo de cadastro de cliente bem simples. Então, não esquece de resgatar ele lá. E fica ligado também porque no final desse e-book tem uma oferta exclusiva só para vocês. Então eu vou parar de atrapalhar aqui. Boa aula! Vamos então mexer aqui no nosso sistema. Eu vou colocar para organizar por nome. Então eu seleciono aqui, primeiro eu clico para adicionar, depois eu seleciono aqui por nome e eu vou deixar em ordem alfabética. Então vai ficar arroz, café, feijão. Se eu não tivesse isso daqui, a ordem ela vai ficar um pouquinho diferente, vocês podem ver. Então eu costumo organizar por ordem alfabética, né? Nome crescente. Porque daí fica melhor um pouco para o pessoal procurar as informações aqui. E aí você tem o tamanho da imagem. Você quer deixar ela mediana como ela tá, você quer deixar ela maior zona. Acho que não fica muito legal, principalmente no celular. O small, você pode até utilizar, ele não vai fazer muita diferença do médio para o small aqui quando você está no celular, mas em outras telas ele pode acabar mudando um pouco, tá vendo? Quando você está no tablet, esse aqui é o mediano. E esse aqui é o pequeno. Eu vou deixar ele pequeno mesmo, eu acho que fica melhor assim. Principalmente se a pessoa for utilizar no computador, assim ela vai estar vendo mais produtos. E aí agora na parte de display, a gente pode selecionar um ícone aqui. Vou escrever box, BOX, e eu vou colocar essas caixinhas que a gente tem aqui, só para representar os meus produtos. E aí basicamente a nossa visualização já está pronta. E vocês viram, foi muito fácil a gente conseguir criar essa tela aqui para ter os nossos produtos apresentados. Aí o que que acontece? Aqui dentro você pode clicar, você pode ver os detalhes dos produtos. Então, ó, tem até lançamento relacionado dele lá na tabela de estante. Você pode clicar para editar o seu produto. Você vai poder estar tratando as informações dos produtos através dessa tela. Agora, vamos fazer uns ajustes aqui na parte da estante, porque ela está bem feia, tá? Às vezes eu estou mudando um pouquinho aqui de tela e eu vou estar aparecendo bem em cima de onde eu estou clicando, que é aqui a estante e o produto, tá? Então, para vocês saberem, eu estou navegando entre essas duas telinhas, tá bom? Estante, vamos fazer aqui alguns ajustes. Então, a gente tem aqui os produtos sendo demonstrados, né, os produtos que a gente tem cadastrado na nossa prateleira, mas ainda está bem feio. E aí a gente pode melhorar isso daqui. Vamos lá na nossa parte de estante. Aqui eu vou deixar a visualização deck como ela está sendo mostrada mesmo, mas eu quero fazer alguns ajustes para melhorar um pouco a maneira como está sendo apresentado esses dados. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar organizando a minha prateleira pelo nome do produto. Então eu vou selecionar aqui produto e vou deixar na ordem crescente. Tá? Eu não vou agrupar, então não vou precisar colocar esse aggregate aqui junto. E agora eu posso configurar essas telinhas aqui. Isso daqui é referente a cada uma das partes que a gente tem das visualizações. Então aqui a gente tem a imagem, ele deixou uma imagem automática. Você pode deixar nenhuma mostrando, tá? No caso, não tem uma imagem aparecendo porque essa imagenzinha que a gente tem bem pequenininha aqui, ela tá junto com o nome, tá? Vocês podem ver que ela tá junto com o nome do produto. A gente não tem uma imagem separada para ele. A gente pode trazer para cá se quiser. No caso, eu não vou estar tratando os produtos dessa forma. Depois que a gente selecionou a imagem, aqui no Primary Reader, a gente vai selecionar aqui o produto para eu já deixar configurado, em vez de ficar apresentando automático, tá? Eu já garanti que vai ser o produto que vai estar aparecendo aqui sempre. Na secundária, aqui está aparecendo a quantidade. A quantidade é esse númerozinho que fica embaixo, tá vendo? Você tem duas opções. Ou você pode botar o vencimento, ou você pode botar a quantidade. No caso, eu prefiro deixar o vencimento, tá? Eu prefiro deixar a data aqui embaixo e nessa summary column, que é a nossa coluna de resumo, ela vai ficar no canto superior direito aqui em cima. Por enquanto ela está em branca,
ela tá em branco, desculpa, mas você pode colocar a quantidade aqui. Então vocês veem que o número fica bem nessa partezinha aqui de cima. A gente vai aumentar esse número um pouquinho mais para frente ainda nessa aula, então não tem problema ele estar pequenininho aqui no canto, tá? Bom, nessa Nested Table Columns eu só peço para vocês deixarem aqui como nenhum, tá? Então vocês selecionem um none aí, para não acabar aparecendo uma visualização um pouco diferente para vocês. A imagem aqui, como eu falei, a gente não tem uma imagem que está mostrando nessa parte do deck, então a gente não vai deixar. Na verdade, eu vou ensinar vocês como fazer isso, acho um pouquinho melhor. Vamos clicar aqui em data, a gente vai em estante, e aqui na tabela da estante, vamos fazer o seguinte, aqui em cima a gente vai clicar em adicionar uma virtual column. Feito isso, agora a gente vai inserir aqui imagem como o nome da nossa coluna, e aqui nesse campo app formula, vamos adicionar uma formulazinha bem simples, entre colchetes, chave, não me lembro, é esse símbolozinho aqui que é reto, deixa eu ver se é colchete ou se é chave. Bom, pesquisei aqui rapidinho, é colchete mesmo, entre colchetes a gente vai escrever produto, tá? Que é o nome da nossa coluna que a gente tem aqui, ó, que está fazendo referência à tabela de produto. Vocês podem ver, inclusive, que aqui no sistema, quando eu passo o mouse por cima, tem essa linhazinha criada bem aqui no meu canto direito, tá vendo? Que mostra toda a tabela sendo selecionada aqui entre essa referência. Depois que eu escrever produto entre colchetes, eu vou escrever ponto, abrir colchetes de novo e escrever foto, tá? E aqui ele vai acabar trazendo para mim a imagem. Então, depois que a fórmula for validada, eu vou clicar para salvar. Aí agora ela já está mostrando aqui como meu tipo imagem, tá? Então eu vou dar um done e vou salvar lá em cima. E aí a gente volta para ajustar nosso estante agora. Deixa eu só o meu aplicativo sincronizar, beleza? Vai no celular, view, estante. Vamos descer aqui um pouquinho no imagem aqui, ó. A gente agora pode selecionar a coluna imagem. E aí vai ficar aparecendo um pouco maior aqui a imagem do nosso produto. Eu vou deixar ela redonda para ficar um cortezinho aqui em volta dela. E aí vocês têm outra opção aqui, que é a questão do nosso Action Bar, tá? O que é o Action Bar? Action são esses botões que a gente tem dentro do sistema, o de excluir, de editar, ver referência, esse botãozinho de adicionar que está bem aqui perto da minha cabeça na tela. E essa barra de action, basicamente esses três actions que estão aparecendo aqui nessa barrinha de baixo, você pode deixar eles aparecendo ou não, vai de vocês. Se vocês não deixarem, inclusive o número fica um pouquinho mais em destaque, tá? Aí vai de vocês por ou deixar não aparecendo, ou vocês deixem aparecendo, mas selecionem aqui qual action que é para aparecer. E aí eu indicaria vocês deixar ou de deletar ou de editar, deixar só um, tá? Mas para ficar um pouquinho mais clean aqui a nossa visualização, um pouquinho mais limpa, vamos deixar ela dessa forma aqui. E aí na parte do display, vamos procurar aqui por box de novo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma. Ó, eu gostei dessa prateleirinha que a gente tem aqui. O nome desse ícone é inventário, tá? Você procura em inglês inventory e você vai encontrar ele por aí. Então beleza, a gente já tem as visualizações aqui configuradas, tanto de produto quanto, deixa eu ver se eu consigo ir pro lado aqui, a minha estante. Aí, na verdade fica mais fácil eu jogar minha câmera aqui, ó. A gente tem tanto de produto quanto a minha estante. E aí você já tem uma tela muito melhor para estar utilizando o seu sistema, tá? Então, o que você pode estar fazendo aqui na AppSheet ainda para melhorar um pouco o seu aplicativo? Você pode deixar ele um pouco mais colorido. A gente ainda está com ele bastante no preto e branco. Então, vamos adicionar aqui para o vencimento ele ficar aparecendo em negrito. E vamos deixar esse número aqui um pouquinho maior. Como que eu faço isso? Eu vou aqui nesse celularzinho de novo. Vou clicar em Format Rules agora. E aqui dentro eu posso criar algumas regras de formatação de texto. Então eu vou adicionar uma nova. Só clicar aqui em adicionar Format Rule. Vou clicar nesse botãozinho azul para criar um novo. E aqui eu vou colocar vencimento do produto como nome, tá? É o nome da regra. Então, na tabela estante, qual coluna que eu quero alterar? É a coluna vencimento, é essa daqui. E aí eu tenho diversas alterações que eu posso estar fazendo, tanto do formato visual, quanto do formato de texto, tá? Aí aqui no texto você pode deixar ele em negrito, se você quiser. Você pode aumentar ela um pouco também, tá? Eu vou deixar ela no tamanho 1, mas vou deixar ela em negrito mesmo. E eu não vou alterar a questão da cor. Vamos adicionar mais um Format Rule agora. Então, aqui no maisinho, vou clicar para adicionar um novo. Criar um novo. E vamos adicionar aqui quantidade em estoque. Aqui na quantidade em estoque, a gente vai clicar em quantidade, que é a coluna que eu quero alterar.
Vamos lá no formato de texto, eu vou deixar em negrito também e eu vou aumentar bastante o tamanho dela para ficar um pouquinho mais em destaque. Então, ó, acho que 1.7 tá bom. Aí a gente sabe aqui exatamente quantas tem, só de abrir a tela já vai bater o olho aqui nela. Já fica fácil para a gente visualizar. Inclusive, quando você entra nos detalhes, ele vai estar bem grande aqui. Vou mostrar para vocês uma coisa que vocês podem fazer também, tá? Se vocês clicarem para adicionar uma regra de formatação, clicar aqui para adicionar uma nova, vocês podem, por exemplo, colocar ícone produto, selecionar a tabela produto, e aqui vocês selecionam o nome e vão procurar por box, para caixa de novo. Eu vou selecionar essa primeira caixa que a gente tem aqui. Tá vendo que fica aparecendo logo ao lado do nome? Tá? Só para mostrar para vocês, vocês podem adicionar ícone no texto também. E aí, se a gente não tivesse a imagem sendo demonstrada aqui, seria interessante a gente deixar o ícone. Então eu vou tirar a regra de formatação só para não ficar duas figuras aqui aparecendo, tá? Então vamos lá. A regra de formatação que eu criei aqui, o ícone produto, só vou deletar. Bom, pessoal, então nosso aplicativo ele já está um pouco melhor. A gente já está com a visualização dele mais bonita, principalmente de produto aqui. Eu acho que essa visualização de detalhe ela é muito legal. Só que tem um problema. Quando você entra, vocês estão vendo que esse detalhe aqui está muito bonito, mas aqui na estante ele está bem bagunçado. Então a gente tem a imagem aparecendo lá embaixo. O produto está aparecendo aqui em cima, a quantidade, e a gente não está com uma visualização muito legal nesse detalhe, né? Que é o detalhamento de cada uma das estantes. Esse aqui é o do arroz, esse aqui é o do feijão. A gente pode alterar um pouco como isso está aparecendo aqui pra gente, tá? E aí o que eu recomendo vocês fazerem, tá? Uma configuração que você já vai mudar todos os detalhes, tanto dessa tela quanto dessa outra tela aqui. Vamos aqui nessa engrenagem, em configurações, a gente vai clicar em View Type Options e aqui dentro a gente procura por esse Detalhe View, tá vendo? Detail View. E aqui dentro a gente seleciona o estilo dele como esse último, que é o lado a lado. Selecionando ele, o nome da coluna vai ficar do lado esquerdo e o dado que você inseriu dentro dessa coluna vai ficar do lado direito, então fica um pouco melhor. E aí na estante a gente vai ter a visualização assim, já melhorou um pouco. Agora vamos aqui no nosso celularzinho, Views, a gente vai aqui embaixo. A gente tem outras visualizações também, tá? Que são visualizações geradas pelo sistema. Você clica aqui em Estante, Underline Detail. Vamos organizar a ordem dessas colunas. Então, Column Order. Vamos selecionar aqui. Eu vou adicionar todas primeiro. Beleza, todos adicionados. Vou deletar as duas primeiras. Vou deixar produto, quantidade, vencimento e imagem. Mas eu vou alterar a ordem que elas estão aparecendo. Começando, deletando a imagem, porque eu vou adicionar ela já já. Então eu vou deixar o produto, a quantidade e o vencimento. Só que eu acho melhor, deixa eu ver. Talvez a gente deixar a quantidade aqui na parte de cima mesmo. Deixa dessa maneira aqui. E agora, aqui em Main Image, que a gente tem, vamos selecionar a nossa coluna imagem. Que aí vai ficar com o produto aparecendo bem grandão, igual ele estava aparecendo aqui pra gente. Então já fica um pouco melhor. Quando você entra aqui no detalhe, você vê a foto do produto, quantidade, qual que é o produto e o vencimento. Beleza? Então agora a gente já conseguiu criar as nossas telas, a gente já colocou as regras de formatação para melhorar um pouco, de não ficar todos os textos da mesma forma dentro do sistema. E a gente já configurou também as nossas visualizações de detalhe. Tá? O que a gente pode fazer para o nosso aplicativo ficar um pouco melhor? A gente pode mudar um pouco a cor dele. E aí para isso é bem tranquilo também. Você vai aqui na engrenagem, depois você vai em tema e marca, né, esse Theme Brand. Selecionou aqui, você vai ter essa tela aqui sendo apresentada. Aí você pode mudar seu aplicativo para o tema Light, que é o que ele está agora, para o tema Dark. Eu não recomendo utilizar muito isso daqui, porque se você sai na rua e o celular ele tá com o brilho baixo, você dificilmente vai conseguir ver alguma coisa assim se tiver com um pouquinho de sol, já vai ficar difícil, tá? Então deixa no tema Light mesmo. Aqui na cor primária, eu tinha visto umas cores e eu gostei desse vermelho aqui, que eu vou colocar no meu aplicativo. Ó, você pode selecionar essas cores que tem aqui da AppSheet, tá? E ele vai alterar aqui os botões, vai alterar algumas visualizações. Por exemplo, aqui o produto ele tá vermelho agora. Antes ele estava azul, tá? Então ele acaba mudando algumas coisas dentro do seu sistema. A gente vai fazer com que ele altere um pouco mais. Mas vamos lá. Clica aqui em Custom. Insere aí, ó, nesse código. Esse código aqui, ó, hashtag
B de bola, 0E, 0E. Beleza? A gente vai ter esse vermelho, quase um vinho. Eu acho que ele ficou bem bonito aqui no sistema. E aí, se você vir aqui um pouquinho mais para baixo, no estilo, e selecionar esse segundo, ele vai pintar tanto o cabeçalho quanto o rodapé do seu sistema. E aí esse vermelho aqui ele vai dar um destaque bem legal entre essas telas brancas que a gente tem, né, de fundo branco, e o cabeçalho e o rodapé. Beleza? Outra coisa é que esse logo que a gente está usando aqui no sistema, ele não tem nada a ver. Não faço ideia de que imagem é essa que eles inventaram aqui. Você tem algumas imagens que você pode utilizar, que a AppSheet já disponibiliza para vocês, mas elas são bem genéricas. Eu vou clicar aqui em Custom e eu vou adicionar a minha imagem. Eu vou clicar aqui na imagem, vamos lá no meu Drive. Eu já sei qual pasta que tá, então eu vou procurar aqui dentro do meu Drive. Vocês podem colocar a imagem que vocês quiserem por aí. Deixa eu procurar dentro do sistema, inventário YouTube, o meu logo, tá? Então, agora o logo do meu aplicativo vai ser esse logo aqui dessa lojinha. E eu posso, inclusive, selecionar essa opção para mostrar ele lá no cabeçalho. E aí ele vai ficar em destaque aqui em cima também, e no meu menu lateral. Então, com isso, a gente já conseguiu melhorar bastante a visualização do nosso sistema. Já fica bem melhor para o usuário estar utilizando, tá? Porque se vocês forem visualizar ele aqui por esse canto, vocês vão ver que, além da tela estar com um pouco mais de contraste entre as cores, você tem agora a telinha de produtos, onde você pode configurar os seus produtos, você pode cadastrar, inclusive, os produtos novos. Deixa eu ver se eu tenho um para cadastrar aqui. Aqui, vamos adicionar aqui o nosso açúcar. Então, eu posso cadastrar os produtos agora por aqui, sem a necessidade de eu estar cadastrando eles na estante. Então, ó, agora eu tenho 4 produtos aqui e apenas 2 produtos cadastrados na estante. Agora a nossa visualização do aplicativo já está bem melhor, o nosso app já está muito mais bonito. E você pode brincar um pouco com o que a gente ensinou nessa aula, principalmente a regra de formatação, para você deixar o seu aplicativo da maneira como você quiser. Assim, os dados que estão sendo mostrados dentro dele vão ficar melhor para o seu usuário, porque tem um pouco mais de cor, tem um pouco mais de contraste, e também você pode deixar aí de acordo com o que você achar melhor. Inclusive, nas regras de formatação, você pode colocar algumas regras ali, através de fórmulas da própria AppSheet, que eu não vou tratar aqui, mas para você, por exemplo, quando o vencimento ele estiver muito próximo, em vez do texto ficar preto, como ele está agora, fica vermelho, você pode brincar um pouquinho com algumas coisas ali dentro. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link onde fala sobre as regras de formatação, para vocês acessarem e lerem um pouquinho lá, para ver um pouquinho mais do que ela pode trazer de ajuste dentro do sistema. Tá bom, pessoal? Então, o nosso aplicativo ele já está muito bem produzido, a gente já consegue utilizar ele com tranquilidade, mas a gente ainda pode fazer vários outros ajustes aqui que eu vou estar apresentando para vocês na próxima aula. Bom, pessoal, e com essa aula finalizada, então você já tem o seu sistema pronto, você já consegue estar utilizando ele para começar a colocar os seus dados ali, ele já está um pouco mais bonito. Você consegue ver até a diferença entre a aula 2 e a aula 3, como ele ficou muito melhor de ser utilizado, mas ainda tem alguns ajustes que a gente pode estar fazendo para facilitar o uso, e também eu vou ensinar vocês como fazer o compartilhamento desse aplicativo para outras pessoas. Bom, então nessa aula é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, até a próxima.